Olá, esta é a oitava aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar estudando o caderno São Paulo Faz Escola, né? São os últimos temas que a gente está vendo aí para se preparar para a AAP, né? Então hoje nós vamos falar sobre a função logarítmica, né? Então a função logarítmica nada mais é do que uma função que tenha o log, né? Ela tem que ter o log para representar a função logarítmica, né? Então tem lá log de 2x, né? Log de 3x. Essa é uma função logarítmica. Então ela tem que ser apresentada desta maneira, tá? Hoje nós vamos fazer o tema 3, que é criar os gráficos aí, né, da função, comparar, fazer alguns exercícios, né, envolvendo a representação gráfica de uma função logarítmica e comparando os dois tipos, né, da função exponencial e a função logarítmica, ver qual que é a particularidade delas, uma comparada com a outra, tá? Então vamos lá. Então na página 18 tem aqui a parte falando da função logarítmica, né? E comparando as duas. Ó, você já ouviu falar em função inversas? Em matemática, o termo inversas é usado para indicar que uma desfaz a ação da outra, no sentido que cada vez uma desfaz o efeito da outra. Assim, as funções exponenciais e as funções logarítmicas são inversas. Então, aí é uma inversa da outra, porque a gente vê também pela representação do logaritmo, que é ao contrário de uma forma exponencial, né? Então, vamos lá. Para analisar a relação inversa que existe entre elas, complete a tabela abaixo e construa o gráfico no mesmo plano. Aí está o gráfico aqui do lado, né? Para a gente poder representar. Ele fez algumas, então nós vamos... aqui eu vou fazer praticamente tudo, vocês só vão colocar o gráfico representando lá alguns pontos, tá? Então, aqui eu vou colocar 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 igual a 4, né? Que é 2 vezes 2, certo? Então, aí quando o x for 2, o y vai ser 4. O complicado é que não tem aí 4 para vocês representarem, mas tenta fazer mais ou menos aí, né? Essa daqui que é um pouquinho complicada, que ele colocou x elevado a 0,5. 0,5 representando na forma fracionária é 1 dividido para 2. R$1 dividido para 2 pessoas é igual a 0,5. Então eu representei dessa maneira e apliquei aquela propriedade que a gente estudou algumas aulas anteriores, que é a propriedade da raiz, né? Se não lembra, está aí na apostila de vocês. Então o expoente fracionário eu posso representar em uma forma de fração, né? Então aquele 2, o 1 está em cima, ele desce como um expoente, fica 2 elevado a 1, e o 2 que está embaixo é o índice da raiz, ou seja, o expoente elevado a meio é a mesma coisa que fazer a raiz desse número, e a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, tá? Então tá aí. Aí agora a gente vai fazer da parte do logaritmo, aí é bom que dá uma lembrada também como calcula, tá? Pode ser que já tenha esquecido. Então vamos lá. Então log de x na base 2. Então substituindo o log no lugar do x1 fica log de 1 na base 2. Desmontando o logaritmo fica 2 elevado a x igual a 1, né? Igual a gente fez nas outras, certo? Então 2 elevado a x igual a 1. O ideal é igualar as bases, né? Escrever no mesmo expoente. Qual expoente que eu coloco 2 elevado a que número que dá 1 é 2 elevado a 0, porque qualquer número, já provamos isso matematicamente, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Ou seja, a resposta aí para esse x, né? Eu coloquei x, mas poderia ser colocado y também, mas tanto faz. O valor que a gente vai marcar aí, que quando o x é igual a 1, o y é 0. Todas as funções logarítmicas passam nesse ponto, o x igual a 1, o y sendo 0, tá? Fique esperto nesse detalhe. Agora, aqui no meio eu vou usar a forma fracionária, né, para representar, que eu acho que fica mais fácil de fazer. Então, aí, desmontando o logaritmo, fica 2 elevado a x igual a meio.
meio eu posso aplicar aquela ideia do expoente negativo, né? Então tem que tomar cuidado com esses detalhes, tem que lembrar, né? Então o meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, e aí eu já igualo os x ali, né? O x é igual a 1 negativo. Tenta marcar esses pontos aí nesse plano cartesiano, tá? Mais ou menos assim, só para ter uma ideia de como que é o comportamento. E a gente vai perceber que a curva vai ficar na parte de cima, a outra curva vai ficar mais para a parte de baixo aí. A gente tem que perceber que as duas são inversas. Uma é o contrário da outra, tá? E as duas são crescentes também. É bom marcar isso daí, né? Para não... É bom marcar para lembrar, né? Tanto a exponencial que vocês criarem quanto a função logarítmica, as duas são crescentes, tá? Agora aqui está um exercício na atividade 28, está na mesma página, para a gente já treinar um pouquinho para a prova da AAP, né? Não somente a prova da AAP, mas algumas questões também que depois a gente vai elaborar aí do Enem também caem esses temas. Então considere a função f de x 10 elevado a x, que é a exponencial, e log de x, lembrando que quando só aparece o log, é o logaritmo decimal, cuja base é 10, né? Só para lembrar isso aí. O gráfico que representa as duas funções do mesmo plano cartesiano, aí tá lá os gráficos. Pelo que a gente viu, né, o comportamento é de curva, né, então a gente já elimina algumas aí, né, pode ficar, geralmente, assim, olhando assim, vai ficar em dúvida na A e na E, né, que é o comportamento mais ou menos do que vem a ser aí, tá? Então eu vou colocar aqui só para ajudar vocês, né, aqui, ó, essas são as funções que a gente tem que observar. A função 10 elevado a x ela é crescente. Por quê? O padrão lá do crescimento, a gente tem que observar a base, né, desta potência. Se for maior que 1, ela é crescente. Então tem que olhar no gráfico qual que representa o f de x, tá? É crescente. Tá lá os valores, lá, o gráfico exponencial está na cor azul, né, que eu creio que vai ficar em dúvida em duas. E a função logarítmica, né, que é essa daqui, log de x, tá? Que é na base 10, também é crescente, né? Porque a base lá é 10, tá? 10 é maior que 1, então tem que ter o gráfico crescente. Ou seja, a resposta correta é o gráfico cuja as duas funções são crescentes, tá? Então tem que tomar cuidado aí com o valor, sempre tá ficando maior, né? Bem facinho, mas às vezes pode restar alguma dúvida, já tira aí se houver. Bom, atividade 29, tá? A atividade 29 está na próxima página, na página 19 aí, ele vai pedir para fazer aqui os cálculos, tá? Nós vamos ter que usar algumas propriedades do log para poder fazer, os números que ele colocou aí, né, são frações, então aí a gente precisa usar algumas propriedades do logaritmo para poder resolver, tá? Então eu vou deixando indicado aí, vocês só façam os cálculos. Então tá aí as duas funções, que a função log de x, que é a mesma que do exercício anterior, no caso a base ali é 10, então é uma função crescente, tá? E log de x na base 0,1 ou 1 sobre 10. Só para lembrar os dois, né? Quando o número que estiver na base do logaritmo, base é o número que está embaixo aí, né? Que é no caso 0,1 aí. Ele tem que estar entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Então a primeira vai dar um gráfico crescente, a segunda vai dar um gráfico decrescente, tá? Então vamos fazer alguns cálculos aqui, ó. Então esse daqui, o primeiro, começando aí, ele pediu para fazer o log de 2, pode ler 2 décimos também, tá? Essa daí é a propriedade da divisão do logaritmo ou do quociente, tá? Então, só para lembrar, na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão a gente subtrai. No logaritmo é a mesma coisa, tá? Então eu tenho a multiplicação de logaritmo, a gente soma o resultado dos dois logaritmos, e na multiplicação, na divisão a gente subtrai. Então lá naquela tabela que está na página, deixa eu ver aqui, página 16, na página 16, você vai pegar o logaritmo de 2 e o logaritmo de 10 e subtrair os dois, né? Tá lá na tabela. Se quiser usar a calculadora, pode usar, coloca lá, digita
né, o valor e calcula. E usa duas casas decimal só porque esses logaritmos aí, tirando de 10, mas os logaritmos que não são exatos vai dar um número bem grande aí, né? Então usa duas casas decimais somente, tá? No próximo é a mesma coisa, só que vai ser 4 décimos, tá? Então vai ter que fazer a subtração dos dois logaritmos usando a propriedade da divisão do logaritmo, que na apostila chamou de quociente. Para quem não lembra, quociente é o resultado de uma divisão, tá? Então eu tenho 2 dividido por 2 dá 1, esse resultado da divisão que a gente chama de quociente, certo? Então olha lá na tabela já não terá o logaritmo de 4, mas na atividade 25, o item A tem o logaritmo de 4 que vocês fizeram aí, né, nas atividades anteriores, na atividade 25. E o log de x, né? Aí, né, log de 1 na base 10, né? Desmonta lá o logaritmo, vai ficar 10 elevado a x igual a 1. Qual é o valor desse log aí, né? Bom, do outro lado aqui vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Só que como tem esse decimal aí, né? Então vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer. Eu vou montar o primeiro e aí fica o segundo, que é o 4 sobre 10, para vocês poderem fazer. Então o que eu fiz aqui? Ó? Log de 2 sobre 10 na base 0,1, certo? Ou 1 décimo também, tá? Então eu desmembrei os dois, certo? Usando a propriedade da divisão do logaritmo, é a subtração dos dois. Só que o que acontece? Aí a gente vai ter que fazer a mudança de base, né? desse logaritmo aí, que a gente fez na atividade... deixa eu ver aqui, na atividade 26, que a gente fez a mudança de base. Porque aí a base aí não é 10, né? Então a gente vai ter que transformar, porque isso não tem lá nas tabelinhas para a gente poder fazer, né? Então, como é que faz a mudança de base? Basta dividir os dois logaritmos, igual a gente fez na atividade anterior. Então, logaritmo de 2 na base 0,1, a gente vai fazer logaritmo de 2 dividido pelo logaritmo de 0,1. Pode fazer na calculadora os valores, tá? E não tem problema nenhum. E o logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 1. Eu fiz aqui no cantinho, ó, tá vendo? Fiz a divisão dos dois, né? Que a gente muda a base fazendo a divisão dos dois, tá? Eu fiz a demonstração nos vídeos anteriores, caso queira ver, tá lá a demonstração, né? Então, log de 2 e log de 0,1, pode fazer a divisão na calculadora, tá? A gente vai mudar eles para os dois logs aí, né? Para a base 10, para a gente poder fazer, né? Então, dá para fazer a divisão. Eu coloquei aqui já os resultados da divisão dos dois. O primeiro dividindo vai dar menos 0,30 usando duas casas decimais, tá? E o segundo, fazendo a divisão logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 0,1, vai dar menos 1. Como tem aquele menos que é da primeira propriedade, que é a divisão de dois logaritmos, a gente subtrai, né? Então eu coloquei um menos da subtração e outro menos, que é o resultado da divisão, da segunda divisão do logaritmo de 10 dividido pelo logaritmo de 0,1. Feito isso, vai transformar numa soma, né? Então vai ficar, eu devo 30, tenho R$1, não é isso? Então vai sobrar 70 centavos, certo? Eu fiz o do primeiro, aí vocês vão fazer o do 4 sobre 10, que é mais ou menos a mesma coisa, vai mudar só o número aí no final aí. Na verdade, vai mudar só um logaritmo, né? No lugar do 2 vai estar 4, logaritmo de 4. Aí vocês fazem o processo aí, tá? Eu já deixei montado aqui. Aí não coloquei a resposta, né? Não ficou muito espaço aí, achei que ia ficar muita informação. E, por último, o logaritmo de 1 sobre 10, a base 1 sobre 10, né? O logaritmo de 1 na base 1 sobre 10, desmonta ele, né? E só lembrando, qualquer número elevado a 0 vai dar 1, né? Só para lembrar essa parte aí. Fez os cálculos, tá? Aí, do jeito que vocês acharem melhor, aí vai ter que fazer a representação gráfica desses dois, né? Eu já marquei aqui, ó, a primeira, o que vai determinar se a função é crescente, vai ser essa base, que a gente chamou de A, né? A base desse logaritmo. Se ela for maior que 1,
vai ser uma função crescente, e no segundo vai ter um valor entre 0 e 1, né? 0,1 está dentro desse intervalo, vai ter uma função decrescente, tá? Então uma curva vai ficar para cima, outra a curva vai ficar para baixo, tá? Então aí vê aí os valores, né? E aí aqui eu já marquei algumas informações importantes lá nas perguntas, porque ele quer que faça análise, né, desses gráficos e tente criar um padrão matemático, lembrando que matemática é a ciência que estuda os padrões, né? Então ele fala lá, o que ocorre quando a base do logaritmo é maior que 1, a base do logaritmo maior que 1, que vai ser o primeiro gráfico, o que ocorre, né? Vai ser o que? Função crescente, decrescente, é isso que é para colocar. O que ocorre quando a base do logaritmo está entre 0 e 1, que é o segundo gráfico, depois que vocês fazerem aí, né? A semelhança, né? Qual que é a semelhança entre log de x e log de x na base 0,1? Eu já marquei aí porque essa informação é excepcional para você saber do tipo de função que é, porque o padrão que costuma cair na prova lá da AP, né? Ele dá lá para você uma função e pede para você saber qual gráfico que é, né? Então a função exponencial ela passa no ponto 0 e 1. Aqui é o contrário, ela passa no ponto 1 e 0, 1 para x e 0 para y, né? Então esse ponto para x igual a 1, o gráfico da função logarítmica vai passar, tá? Então tem que ficar atento a esse detalhe, né? E qual a diferença marcante entre as duas funções? Creio que lá em cima já está, né? O que é a diferença das duas, né? A parte que eu grifei lá, uma é a função crescente e outra é a função decrescente, né? Aí vocês só organizam aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Mas o principal é fazer o gráfico aí de acordo com os pontos que foi feito naquela tabela, tá? Se precisar usar o GeoGebra, pode usar. Acho que eu vou até mostrar aqui para vocês, né, como é que faz aqui para usar o GeoGebra para criar os gráficos. E aí a gente já adianta aqui, né? Bom, eu não instalei, né, eu estou usando no computador, no celular eu tenho. Mas é só acessar na internet, quem quiser, né? Aí não precisa instalar, tá? Bom, ó, aqui vai ter as funções aqui no teclado. A função log não aparece, né, na primeira parte do gráfico. Você precisa acionar essa função aqui f de x. Aí ele vai aparecer aqui, ó, log de 10, tá? Quando for a base, né, decimal. E log só, né, com um quadradinho. Eu vou usar essa daqui, ó, tá? E aí o que acontece aqui? Vamos supor que eu vou colocar log de 5 na base 6, por exemplo. Aqui o cursor ele está selecionando ali para digitar a base. Então eu vou colocar 6, tá? Vou colocar 6 que é a base. E aqui dentro do parênteses eu vou colocar o x, né? Porque aí vai depender do valor que eu substituir no x, certo? Aí ele faz lá o gráfico, vendo? Uma coisa importante de observar, independente do gráfico, vou colocar até mais um aqui para tirar essa dúvida, né? Caso tenha, eu vou colocar aqui log de 7, vai, só para ver aqui, log de 7 na base, log de x na base 7, tá? Vamos ver aqui, ó lá, tá vendo? Ele sempre vai passar por esse 1 aqui, porque depois eu vou mostrar aqui na continuação da aula, que o log de qualquer número, né, se o x for igual a 1, né, independente do número ali, tem que ser igual a 0, tá? Mas eu vou fazer a demonstração ali depois. Mas aí tá, aí dá para usar essas funções. Se for o logaritmo decimal, não precisa nem digitar, que ele tem a função aqui, ó, log 10, né? Tá vendo? Tem lá, e você só coloca o valor. Se for o decimal, se não for, aí precisa digitar, tem que ficar atento com a base que tem lá no exercício, tá? Bom, deixa eu sair daqui e voltar para a apresentação. Tá. Agora aqui então, aqui, né? Agora a atividade 30, assim, eu achei essa atividade até um pouquinho pesada, né, para fazer, porque são muitos exercícios aí para poder colocar, né? E tem algumas que tem que fazer a mudança da base, né? E vai estar em outra base, mudar para a base decimal,
dos logaritmos, então vai ter que usar muito aquela propriedade, né, de mudança de base que a gente viu na atividade anterior, vimos também na aula de hoje, e aí eu deixei indicado. Aí fica a critério de cada um, se você quiser fazer na calculadora, né? Aqui está falando para utilizar a calculadora se necessário, né? Mas pelo menos os que não precisam mudar a base, é bom ter contato com essa ideia, né? Que são os logaritmos, vai dar um número inteiro, por exemplo, né? Então aí pelo menos treina esses daí que não dá a base inteira, porque na hora que a gente tiver fazendo algumas atividades tem que lembrar, né, pelo menos esses aí inteiro para a gente poder calcular, tá? Então vou começar pela primeira coluna. Ele fez uma aí, né, o log de x na base 2, log de x na base 3, log de x na base 4, log de x na base 5, tá? Era bom também fazer esses daí no GeoGebra, caso tenha alguma dúvida, né? Sei lá, de repente você não consegue, né? Aí você pode usar o aplicativo. A tecnologia tem que ser utilizada para a aprendizagem da matemática também, né? Então vamos lá, o primeiro então, no lugar do x vai substituir 2, então vai ficar assim. Eu coloquei y aqui que eu acho que fica melhor, né? Aí você desmonta o logaritmo, tenta fazer pelo menos esse sem a calculadora, tá? Que é a mesma base, então você vai desmontar e vai calcular o valor. Agora aqui já é a mudança de base, porque vai ficar dessa maneira, log de 3 na base 2, aí vai mudar a base para o logaritmo decimal, aí tem que dividir os dois, tá? Bom, você pode pegar lá na tabela o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, dividir, tá? Eu fiz também em aula anterior sem a calculadora, se for o caso, né? Mas como são muitas divisões, eu creio que é bom fazer na calculadora mesmo. Pelo menos esse daí, mas os inteiros lá, pelo menos esse dá uma lembrada como é que faz, tá? Aqui vai ficar log de 4 na base 2, então mudança de base, vai dividir os dois logaritmos. E o log de, ali é 5, né? Eu vou repetir o 4 duas vezes, mas é o 5. 5 na base 2, aí divide os dois logaritmos aí, tá? Na calculadora tem a tecla log lá, você pode digitar log de 5 dividido por log de 2, aí já tá a resposta, né? Agora log de 1 na base 3. Essa daí também é um que dá para fazer sem calculadora. Só desmontar ele lá, transformar na parte exponencial, né? Já dá para fazer sem calculadora. Pelo menos esses daí faz aí. Esse daqui é outro também, log de 3 na base 3, né? Desmontando ele lá, como é que fica o expoente. Também dá para fazer. Agora esse daqui já é mais difícil. Eu já montei aqui a log de 4 na base 3, então divide os dois, né? Repara aqui o 4 e o 3, né? Então é bom ver o padrão aí como é que faz a divisão, caso precise para P, né? E o log de 5 na base 3, então mudança de base, né? Aí divide os dois para poder dar o resultado. Tá aí o exemplo aí que está na apostila. O log de 1 na base 4, né? Esse aí também dá para fazer sem calculadora, só desmontar ele aí. É bom ver o exemplo que está na primeira coluna, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Agora log de 2 na base 4, então aí tem que dividir os dois. Log de 3 na base 4, também dividir os dois, que é a mudança de base. Log de 4 na base 4, esse dá para fazer sem calculadora, né? Aí desmonta ele lá e faz, tá? Aí log de 5 na base 4, né? Então tem que dividir os dois aí pode fazer na calculadora. O que, né? Log de 1 na base 5, dá para fazer sem calculadora, deve fazer sem calculadora esse daí. O log de 2 na base 5, aí tem que fazer a divisão dos dois, que é a mudança de base. Log de 3 na base 5, log de 4 na base 5 e log de 5 na base 5. Esse daí é um que dá para fazer sem calculadora, é facinho de fazer, tá? Então tem que fazer todos aí, eu deixei indicado, né? Se vocês quiserem montar mais ou menos e colocar a sua resposta, ver qual é a maneira que é melhor para vocês fazerem aí. Pode utilizar a calculadora, deve utilizar também, mas frisando, né? Os que são mais fáceis aí, que não tem que dividir os dois logaritmos, dá para fazer sem calculadora, hein? Então faz esse daí, tá? Bom, aí ele pede para fazer o gráfico no papel quadriculado e tal. Não precisa fazer não, tá? Se vocês quiserem fazer no GeoGebra, mais ou menos igual eu fiz aí, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem, que é só para entender qual é o comportamento, né? Bom que usa lá. Então tem log de 2, log de 3, log de 4, log de 5, todos eles
né, as bases que eu estou falando, né? Então tenta fazer lá no GeoGebra, mais ou menos, só para ver como é que usa a tecnologia. Eu fiz aí que aí já fica mais fácil, porque aí só precisa responder as perguntas, né? Então não tem muito espaço na apostila para fazer. Então aí vocês deem uma olhada nessa parte aí, né? Então aí ele pergunta quais são as semelhanças entre as funções acima, na verdade está abaixo que eu fiz. Qual é a semelhança? Todas elas são crescentes, né? Porque a base lá é maior que 1. Tá? O que ocorreu de diferente entre as funções logarítmicas em cima? Ali, o que acontece de diferente? Apesar de todas serem crescentes, mas como os valores de A são diferentes, então o maior valor, né, vai ficando mais acima aí. Mas no gráfico, o que vocês conseguem, fazendo o gráfico, vocês conseguem escrever um pouquinho maior, né? Quanto maior o valor do A, né, mais para cima ela vai ficando aí, né? Porque todas as funções se encontram no ponto 1, no eixo da abscissas. Isso aí, se quiser colocar aí, tá? A abscissas ele está se referindo ao eixo de x. E quando fala ordenada é o eixo de y, certo? Então esse abscissa aí é o ponto no eixo de x. A gente já falou isso daí, né? Que cruza sempre no 1, todas, né? O x igual a 1 ali, sempre vai passar, porque é o padrão da função logarítmica. Eu coloquei aqui 1 aqui, né? Coloquei essa aqui é uma propriedade fundamental para você poder saber do comportamento do gráfico, né? O logaritmo de 1 de qualquer base é igual a 0, ou seja, o log de 1 na base A é igual a 0. Eu coloquei um exemplo aqui qualquer, eu peguei aqui o do 5, tá vendo? E é bom que aí dá uma lembrada como é que calcula aí o logaritmo, caso não lembre, né? Então vou desmontar ele, vou fazer 5 elevado a x igual a 1, certo? Porque o logaritmo, a condição de existência, eu preciso ter um valor elevado, essa base elevada a um valor igual ao logaritmano. Então vai ficar 5 elevado a y igual a 1. Ou seja, aquele expoente ali, aquele y só pode ser 0, porque um número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, independente da base que tiver, ali eu fiz com 5, poderia ser com 10, poderia ser com 30, independente da base, se o logaritmano, o número que está ali, a log de 1, e a base for qualquer um desses valores, sempre vai dar 0, tá? Então, independente da base que a gente tenha, seja crescente, seja decrescente, esse valor aí, se substituir, no caso, pensando nas funções no lugar do x1, você vai ter essa propriedade aí válida, aí, certo? Então, por isso que ela vai sempre passar no 1, independente da função logarítmica, certo? Bom, então aí continuando aqui, na mesma atividade, ele tem aqui já preparando para a prova da AP, ou também algumas questões do Enem, né, que tem a ver com o gráfico de funções logarítmicas, usando como reconhecer uma função logarítmica, né? Então aqui a gente tem uma ideia importante, né, da função, e aí eu vou deixar uma atividade, na impressão tá muito ruim aí na apostila, eu tentei colocar aqui na apresentação também, mas também não ficou muito boa também, eu tentei aumentar aqui, mas aí vocês vão fazer a atividade 31, que é só para comparar o gráfico e reconhecer qual a função, né? No caso, nós estamos estudando função logarítmica, né? Qual é a função logarítmica que representa aquele gráfico. Então, ele deu o gráfico da função log de x na base 2 e marcou alguns pontos, 3 pontos, na verdade, aí para a gente poder observar. Então, lembrando que a base do logaritmo em questão é 2. Ao notar o ponto A, que é 2 para x e 1 para y, ele possui as coordenadas esta daqui, né? 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, é uma potência de 2, porque a base lá é 2. A base do logaritmo é 2, né? O ponto B, a coordenada é 4 e 2. O 2 é a base, né? E o 4 vem da onde? Vem de 2 elevado a 2, porque ali o logaritmo a gente transforma numa potência, né? Lembrando que a forma logarítmica, né? A operação logarítmica é o contrário da operação exponencial, né? E o ponto C, né, tá aí na situação aí, o ponto C, 8 para o x e 3, né, para
para y, né? Então vem aqui, ó, de 2 elevado a 3. Então basicamente é isso aí. Percebeu que essa curva, que é a função logarítmica, você vai observar alguns pontos para tentar descrever qual é a base, né? Então, você identificando a base, você consegue saber qual função que é, que a base vai ser, vai ter que ter o x, todas elas vai ter que ter o x. Essa base faz o papel do a, que nós representamos de uma maneira genérica as funções logarítmicas. Então, identificando as potências, você consegue saber qual é a função logarítmica. Provavelmente é desse jeito que irá cair na prova da AAP, né? Vai dar o gráfico e você precisa escrever qual função que é, tá? Então aí, para a aula de hoje, eu deixei esse exercício aqui. Eu acho que aqui no vídeo está um pouquinho melhor, mas está bem pequenininho ainda, né? Eu tentei dar uma aumentada aí, mas da atividade 31, ele fala: observe a função logarítmica, a função f de x com x maior que zero, é representada pelo grafo. Então, primeira coisa, você precisa ver a forma geral, que a forma geral é log de x e o a, certo? Essa é a forma geral. E aí você tenta observar alguns pontos para poder ver qual é a potência que ele está representando, né? Então, você tenta ver, por exemplo, no 1, qual o valor correspondente no eixo de x. No 2, qual o valor correspondente no eixo de x, que aí você consegue escrever qual é a base desse logaritmo, tá? Então tomar cuidado, que tem algumas bem parecidas, né? Ele troca a posição dos números e tal, né? Então aí toma cuidado para ver, observa qual é a base, né? Fazendo 1 para x, para y, comparando aqui no eixo de x, você vai conseguir observar o gráfico, tá? Se não conseguir fazer na apostila, que eu achei bem, a minha vista é boa, eu não consegui ver muita coisa aqui não, né? Mas aí vocês veem aí pelo vídeo, ver se fica um pouquinho melhor. Bom, então é isso, bom final de semana, até segunda-feira a gente posta mais uma aulinha de matemática aí, façam os exercícios, não deixa acumular, tá bom? E aí é isso, até!